A deficiência visual refere-se à perda total ou parcial da capacidade de enxergar, mesmo com o uso de óculos ou lentes de contato. Ela inclui a baixa visão, é quando a pessoa possui visão funcional reduzida e precisa de recursos específicos para realizar atividades cotidianas. A cegueira é quando não há percepção visual, podendo incluir ausência total de visão ou apenas percepção de luz. Hoje eu participei de uma experiência para entender os desafios enfrentados por pessoa com deficiência visual no ambiente escolar. Logo ao chegar à porta da instituição, fui vendado os olhos e fui guiado apenas por uma colega, simulando a vivência de quem não enxerga. Ao dar os primeiros passos, senti insegurança. Os sons ao redor pareciam mais intensos e cada desnível no chão provocava medo de tropeçar. O toque no braço da colega era minha única referência de direção. Ouvi vozes, risadas, passos apressados, portas se abrindo e se fechando, sons que normalmente eu ignoraria, mas que agora era fundamental para me localizar. No corredor, o eco dificultava entender de onde vinham as pessoas. Quando passei pelos corredores, a vulnerabilidade aumentou. Ao chegar perto da sala, toquei nas paredes para me orientar e achei difícil identificar a porta certa. Dentro da sala, percebi como é importante a disposição dos móveis, como, por exemplo, as cadeiras, as mesas. Fora do lugar, eles se tornam obstáculos perigosos. Essa vivência me fez perceber que algo simples para mim, como caminhar da entrada até a sala, pode ser cheio de barreiras para quem tem deficiência visual. Sente medo, frustração e cansaço mental por precisar da atenção constante. Isso reforça a importância de ambientes acessíveis, como sinalização tátil, espaços organizados e colegas preparados para oferecer apoio com respeito e autonomia. Ao nos colocarmos, ainda que por instante, em uma posição de vulnerabilidade sensorial, foi possível compreender melhor a importância da acessibilidade e da empatia e da inclusão em todos os espaços. Mais do que uma atividade acadêmica, esse exercício nos instigou a pensar em soluções práticas e humanas para promover uma sociedade mais justa e igualitária. A deficiência visual é quando a pessoa tem dificuldade para enxergar, podendo ver muito pouco ou nada. Isso pode acontecer por doenças nos olhos, por problemas desde o nascimento ou por acidente. Existem dois tipos principais. A cegueira total é quando a pessoa não enxerga nada, nem a luz. E a baixa visão é quando a pessoa enxerga, mas com muita dificuldade, mesmo usando óculos. Essas condições podem dificultar atividades como ler, escrever, andar na rua, reconhecer pessoas, mas com a ajuda de recursos, a pessoa pode viver com mais intensidade. Alguns exemplos são bengalas, programas que leem texto no computador, livros em braille, até cães-guia. Além disso, é muito importante que a sociedade ajude com respeito, paciência e sensibilidade. Assim, as pessoas com deficiência visual podem participar de tudo, da escola, do trabalho e da vida social. Hoje, participei de uma experiência para entender os desafios enfrentados em ambientes escolares. Logo quando cheguei à faculdade, fui vendada e a minha primeira sensação foi a perda do controle. Sem a visão, tudo ao redor se torna incerto. O simples ato de andar se transforma em um desafio. Você começa a perceber sons, cheiros, texturas com muito mais intensidade, porque são essas pistas sensoriais que passam a guiar você. No início é comum sentir insegurança e medo de tropeçar, bater ou até mesmo cair. Há uma necessidade muito grande de confiar
plenamente na pessoa que está guiando. Ela se torna o seu ponto de apoio, seu olho no caminho. Qualquer falta de comunicação ou incitação do guia pode aumentar a ansiedade de quem está vendada e causá-la muito mais insegurança no momento. Estar vendada parecia simples, mas assim que meus olhos foram cobertos, tudo mudou. O espaço que antes era conhecido se tornou estranho. Cada passo passou a ser um desafio. A minha confiança foi testada, eu precisei me concentrar no que estava ao meu redor e precisei confiar na minha colega que me acompanhou. Por alguns minutos eu pude sentir ainda que, de forma limitada, como é a realidade de uma pessoa com deficiência visual. Eu me senti vulnerável, insegura e ao mesmo tempo mais atenta, mais conectada com o meu corpo e com o ambiente. Foi uma quebra de rotina, mas também uma quebra de percepção. Essa experiência me ensinou que o mundo que vivemos nem sempre está preparado para todas as pessoas e, mais do que acessibilidade física, precisamos de uma educação inclusiva de verdade, que acolha a diversidade humana. Também aprendi que a empatia precisa sair do discurso e entrar na prática, que inclusão não é favor, é direito, e que enquanto educadores, cidadãos e colegas, precisamos reconhecer e respeitar o outro como ele é. O que eu vivi hoje tem tudo a ver com o que Mantona defende. A inclusão escolar precisa ser uma mudança de postura, não apenas de estrutura. Ela diz que a inclusão é uma ação política, ética e pedagógica, que reconhece o direito de todos à educação e não apenas a presença física na escola, mas a participação e aprendizagem significativa. Outra autora que me ajudou a entender esse processo foi Maria Tereza, uma das principais referências em educação inclusiva no Brasil. Ela afirma que a escola inclusiva é aquela que aprende com as diferenças, e foi o que eu percebi hoje, que a diferença não é um obstáculo, é uma potência. Sair dessa vivência vendada foi como abrir os olhos duas vezes, uma para o mundo visível e outra para o mundo invisível, que eu não enxergava antes, um mundo de lutas, de desafios, mas também de possibilidades e aprendizagens. Hoje eu entendi na pele que a inclusão começa quando a gente se permite sentir o lugar do outro, e mais ainda, quando a gente luta para transformar esse lugar em um espaço de dignidade, respeito e equidade para todos. Hoje vivi uma experiência diferente. Percorri o caminho da entrada da faculdade até a sala de aula como se eu fosse uma pessoa cega, sendo guiada por uma colega. Foi um exercício de empatia, atenção e confiança. Assim que cheguei à entrada da faculdade, fechei os olhos com uma venda firmemente e segurei o braço da minha amiga. Ela me disse para confiar nela que me conduziria até a sala de aula. Dei um passo hesitante e logo senti o chão. A ausência da visão fez meu corpo buscar referência em todos os sentidos. À medida que a gente ia andando, minha colega avisava sobre cada obstáculo. A forma como ela descrevia o ambiente era essencial. Percebi que as palavras ganham outro sentido quando são ditas por outras pessoas. Foi uma experiência transformadora. Pude perceber que o ambiente pode ser desafiador para aquelas pessoas que não enxergam, e como o apoio e a orientação fazem toda a diferença na vida deles. Mais do que isso, aprendi o valor da confiança e da comunicação clara, pois cada passo foi um exercício de escuta, acessibilidade e respeito.